Agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos continuar falando a respeito dos pilares da igreja. E é de extrema importância, irmão. Por quê? Porque nós temos que conhecer o lugar onde nós estamos, certo? E para mim conhecer a igreja que eu congrego, eu preciso conhecer os pilares onde a igreja é firmada. O Miguel semana passada começou falando a respeito do ganhar. Hoje nós vamos falar a respeito do segundo fundamento, que é a parte da consolidação. Eu vou estar lendo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, apenas para nós tomar base do assunto. Mateus 7, a partir do versículo de número 24, amém? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Irmãos, vamos falar a respeito da consolidação. O texto a qual nós lemos, ele vai falar a respeito de duas casas, sobre dois construtores. E tão importante quanto a parte que nós ganhamos as pessoas para Jesus, ainda fazendo parte desse trilho, que não deixa de ser menos importante do que o ganhar, é o consolidar. Por quê, irmãos? Desde quando nós começamos na igreja, quando era lá embaixo ainda, na Joaquim de Faria, até o dia de hoje, esse ano a igreja faz 10 anos. Muitas pessoas já passaram, pastor, pela igreja. Muitas pessoas. Se nós formos contar mais ou menos, pessoas que aceitaram Jesus e não permaneceram, nós vamos ter aí mais de 100 pessoas que aceitaram Jesus na igreja e não permaneceram. Por quê? Porque o primeiro passo nós conseguimos fazer, que foi ganhar essas vidas para Deus, através das ministrações, através do convencimento do Espírito Santo. Mas às vezes o segundo passo, que é a parte da consolidação, a parte onde as pessoas elas vão se manter firmes no caminho, às vezes nós temos falhado nessa parte. E às vezes não é nem por falta, sabe, de esforço, ou por falta de conhecer a palavra. Às vezes é por falta mesmo de instrução a respeito do consolidar. Porque nós achamos que a pessoa aceitou Jesus, ela já está apta para caminhar com as suas próprias pernas. Se ela aceita Jesus no culto da quarta, no domingo nós esperamos que ela volte. Mas nós sabemos que existe uma guerra espiritual, e que não é dessa maneira que funciona. Quando a pessoa ela levanta a mão e ela aceita Jesus, aí começa uma nova fase, aonde muitas vezes, muitas coisas vêm confrontando aquela decisão a qual ela tomou. E aí o que nós precisamos, irmão? Precisamos de pessoas para ajudar essas vidas a caminhar, para pessoas que ajudem ela a se edificar na rocha que é Jesus Cristo. Por quê? Porque no dia em que o dia mal vier, a tempestade, a chuva, é aí que nós revelamos quem constrói a sua casa, quem edifica a sua casa, literalmente na rocha, uma pessoa que ela está firmada, que ela está consolidada em Jesus, ou aquela pessoa que ela construiu a sua casa de maneira rápida, às vezes usando até os materiais incorretos, que na hora da tempestade vai mostrar, não aquele que construiu com firmeza, mas vai revelar aquele que construiu de qualquer maneira a sua casa. E na maioria das vezes a falta de instrução leva com que pessoas construam a sua casa da maneira incorreta. Na maioria das vezes pessoas entram em igrejas, pessoas aceitam Jesus, mas ela não sabe por onde começar a construir a sua jornada com Cristo. Então essa noite nós vamos aprender a respeito disso.
O verbo consolidar significa sustentar, firmar, tornar sólido e estável. Fortalecer a consolidação é o processo de intenso cuidado e acompanhamento para o novo crente, a fim de que ele não se perca, mas se firme nos caminhos do Senhor, a ponto de também gerar frutos para Jesus. Irmãos, todos nós temos uma missão. E sabe qual que é a nossa missão? Sabe o que Jesus espera de nós? Que nós demos frutos. É isso que Ele espera de mim e de você. Salvação, irmão, para quem caminha com Cristo, nós temos que acreditar nisso. Mas agora o que Ele espera de mim e de você é que na hora que Ele vem procurar fruto, como Ele foi naquela figueira, Ele ache fruto em nós, diferente do que aconteceu com ela. Ele olhou e falou assim: mas já tem bastante tempo que eu venho aqui e essa figueira nunca deu fruto. Ela está ocupando a terra inutilmente. E aí a pessoa responsável por cuidar dela fala assim: Senhor, não vamos cortar ela, deixa que eu vou trabalhar nela, e se o ano seguinte ela não der fruto, aí nós cortamos ela. Isso faz parte de uma consolidação. Às vezes pegar alguém que não deu fruto, que não entendeu a caminhada com Cristo, e fazer isso daqui que nós acabamos de ler, sustentar ela, firmar ela, até que ela entenda os caminhos de Jesus e ela possa gerar fruto. Para o Messias não basta ir, nem basta dar fruto. Jesus quer que o fruto permaneça. Então, irmãos, quando nós começamos, quando uma pessoa, como o Miguel disse semana passada, ela é ganhada para Cristo através das ministrações, através do mover do Espírito Santo, Ele espera que ela dê fruto. Mas mais importante que essa pessoa dê fruto, esse fruto tem que permanecer. Por quê, irmão? Porque nós não sabemos quando Jesus vai vir. Nós não sabemos a hora que Ele vai vir procurar esses frutos. Nós não sabemos o momento que Jesus vai olhar para mim e para você e vai falar assim: me apresente alguma coisa. Então, os nossos frutos, ele tem que permanecer. A caminhada com Cristo, ela é uma jornada constante. Nós temos que ser constante na caminhada com Cristo. O alvo é a permanência do fruto. Precisamos efetuar uma consolidação com boa qualidade. Nós vemos por aí, irmãos, pessoas em que igrejas lotadas, igreja que muitas vezes estão cheias, mas que na hora de mostrar a qualidade dos frutos, na hora que é pesado, que é colocado na balança, Jesus ele olha e fala: apartai-vos de mim. Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque a maneira a qual pessoas são ensinadas, pessoas são instruídas, nem sempre é a maneira que Jesus nos instrui. Eu até mandei hoje para o Nê, estava ouvindo, pastor, um podcast onde o César Cavalcante estava, e depois ele falou isso na igreja que ele prega. Ele falou assim, que cada um tem a igreja que merece, cada um tem o pastor que merece. E aí você olha para mim e fala assim, você pode até ficar assustado, né, Tom? Fala assim: nossa, mas isso é muita ignorância. Não, isso é muita verdade. Por quê? Alguém pode olhar para mim e falar assim: mas a igreja que eu vou, não estou falando mal de igreja, irmão, entenda. A igreja que eu vou, aconteceu isso, aquilo, outro. Mas lá tem muito problema, e não sei o que tem, não sei o que tem. A palavra não é ministrada, eu não ensino, ninguém cuida de mim, Tom. E alguém está te obrigando a ficar lá? Nós temos que procurar uma igreja que não seja mais perto da nossa casa, mas uma igreja que seja mais próximo daquilo que Jesus nos ensina. E graças a Deus nós temos uma igreja onde a palavra é ensinada, onde o alimento que nós recebemos aqui, se nós colocarmos em prática, irmãos, tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Amém? Pois a igreja de Jesus sempre evangelizou, sempre fez discípulos, mas com tristeza também assistimos uma grande evasão de frutos que não permanece. É aquilo que eu falei, muitas pessoas até aceitam Jesus, mas a mesma quantidade que chega, às vezes é a mesma quantidade que vai. Mas eu vou trazer 3 princípios
que fazem parte de uma consolidação. O primeiro que nós vamos falar é o amor. Ninguém tem dificuldade para estar no lugar onde se sente amado. Pois isso, o novo crente precisa ser acolhido num ambiente de amor e interesse pela sua vida. Nas células onde nós fazemos as nossas reuniões, ele precisa ser chamado pelo nome, ouvido as suas necessidades, compreendido em suas dúvidas. A maioria das pessoas chegam até nós e vêm cansadas e sobrecarregadas, mas é justamente para tais pessoas que Jesus ele veio. Irmãos, nós temos que receber as pessoas com amor. Por quê? Da mesma maneira que você gostaria de ser recebido, você tem todo o dever de receber outras pessoas. Às vezes nós achamos que a parte da consolidação, a parte de amar as pessoas, isso é responsabilidade do pastor. Achamos que quem tem que fazer essa parte é apenas a liderança. Mas nós esquecemos que hoje eu sou um líder, o Maurício é um líder, o Ney é um líder, mas amanhã você é o próximo líder da igreja. Então o mesmo amor que você recebe é o mesmo que nós temos que entregar para pessoas que chegam. Por quê? Porque, irmãos, teoricamente nós temos que estar consolidados em Cristo para poder instruir pessoas, amando-a, para que elas possam permanecer firmes no caminho de Jesus. E o amor, ele é muito importante. Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse o amor, nada valeria. Se Jesus não tivesse o amor, não teria cruz. Se Deus não nos amasse, não teria Jesus enviado para morrer por nós. Então, da mesma maneira que Jesus nos amou, nós temos que amar pessoas que entram por essas portas, pessoas que visitam as nossas células, porque através do amor que elas recebem, elas possam se manter firmes, se sentir amada por nós e por Cristo. Amém? Em João 13, 34 e 35 ele diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, e vocês se amarem uns aos outros. Não tem como nós falarmos que amamos a Deus, a qual nós não enxergamos, e o nosso irmão que está do nosso lado a gente não amar. É impossível. Se você falar para mim assim: eu amo a Deus, mas eu não amo o pastor, então você não ama a Deus. Se você não consegue amar a pessoa que está do seu lado, você não consegue amar a Deus. É impossível que essa palavra se conclua na sua vida e na minha vida. Nós só conseguimos amar a Deus a partir do momento que nós amamos o nosso irmão. Quem falou isso foi eu? Não, Jesus disse isso. Em 1 João, capítulo de número 4, versículo 7 e 8, vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós falamos que amamos sem conseguir amar uns aos outros, nós não amamos nem o nosso próximo e nem a Deus. E o primeiro princípio da consolidação é o amor. Romanos 12:10 diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que você mesmo. Sabe? É nós olhar para o outro e falar assim: não, a necessidade dele é maior que a minha. Isso é amor. É pessoas que entram aqui dentro dessa igreja, dentro dessa casa, aonde você olha para a situação às vezes da pessoa e fala assim: mas a minha situação está pior do que a dela. Mas o amor a qual Deus colocou dentro de mim e de você fala: não, eu vou ajudar ela, porque eu amando ela, Deus está cuidando de mim também. O segundo princípio que nós vamos falar é a respeito de santidade. Servimos a um Deus santo,
que nos chama a uma vida de santidade. Consolidar precisa lembrar-se que está lidando com o mundo espiritual, como eu já falei no começo. Ao ganhar e cuidar de vidas, a santidade é a nossa proteção. Com sabedoria e amor, o novo discípulo precisa ser ensinado e abandonar o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Aqui, irmãos, é onde pega. Por quê? Porque que Deus é amor, nós sabemos. Que Ele nos ama, nós também sabemos. Mas a nossa parte é ensinar que para nós estarmos perto de Deus, nós precisamos ser santo, porque Ele é santo. Não tem como nós queremos se aproximar de Deus se nós não viver uma vida de santidade. Irmãos, existem por aí muitas palavras. Se você colocar no YouTube lá, você escolhe palavra para você escutar. Você coloca lá palavra de bênção e vai vir um monte de palavra de bênção. Você coloca palavra que massageia o meu ego e vai vir um monte de palavra que massageia o nosso ego. Mas aquilo que muda a nossa vida não é aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que Deus quer falar conosco. Porque às vezes aquilo que eu quero ouvir não é aquilo que eu preciso. E em muitas igrejas já foi deixado de falar de santidade, falar que nós devemos nos consagrar, que nós devemos procurar ser santo para se aproximar de Deus. Mas aqui, irmãos, aonde nós congregamos, o que nós aprendemos e o que o pastor nos ensina é que para nós termos uma vida próxima de Deus, nós precisamos buscar uma vida de santidade. E aquilo que eu aprendo é aquilo que eu tenho que ensinar. Porque lembra da casa qual nós lemos no começo? Através do amor e da santidade, nós começamos a edificar nossa casa sobre Jesus. Não tem como eu edificar minha casa sobre Jesus sem eu ser santo. 1 Pedro 15,16 vai dizer assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Não tem como nós estarmos perto de Deus não estando em santidade. É impossível. Andar com Deus, caminhar com Ele, eu não estou falando que nós temos que ser perfeitos, mas nós temos que buscar a santidade todos os dias. Nós temos que renunciar à nossa carne, renunciar às nossas vontades, mesmo que isso custe muita coisa para nós, mesmo que isso seja, às vezes, num dia onde você queria estar fazendo outra coisa, mas você fala: não, agora o meu compromisso é com Deus. Por quê? Porque não tem como, irmãos, viver o evangelho sem renúncia. Senão seria muito fácil Jesus falar para você assim: tudo que você quer e que Ele te mostra, você vai ter. Irmão, Moisés, Deus mostrou a terra para ele? Mostrou, não mostrou? Ele entrou, pastor? Sabe por quê? Porque às vezes, na maioria delas, Deus te mostra, mas você não entra. Sabe por quê? Quem vai entrar são pessoas que nós preparamos. É igual o pastor já disse muitas vezes aqui. Hoje a igreja está assim. Quem sabe um dia, quando tiver 1000 pessoas, às vezes pode ser que aconteça antes ou não. Pode ser que os nossos filhos vão contemplar a igreja com 1000, com 2000 pessoas. Mas nós ensinamos o caminho aonde ele deveriam continuar trilhando, para que lá na frente, na hora que bater o vento, na hora que bater a tempestade, sabe o que aconteça? No máximo, Miguel, voe umas telhinhas, mas a estrutura permaneça firme. Por quê? Porque ela foi firmada, ela foi consolidada na rocha que é Jesus. Então o processo de consolidação de novas pessoas, de novas vidas, é muito importante para fazer com que as pessoas elas permaneçam firmes no caminho de Jesus. Hebreus 12:14 ele vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos, para que serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmão, sem santidade ninguém verá o Senhor. Se nós queremos ver Deus,
se nós queremos ouvir Deus, irmão, muitas pessoas pregam a palavra. Para você pregar a palavra, basta apenas, sabe o quê? Você ter uma boa interpretação de texto, ter uma boa oratória, e você ministra a palavra. Você ministra. E às vezes, até a pessoa se converte. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus, certo? Mas o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Nós vemos pessoas que, evangelho que são ministrados hoje, evangelho, outro dia eu estava vendo num podcast, tem o evangelho da vingança, né? Que Deus vai ver, Deus vai me honrar e você vai ver Deus me honrando. Aonde o que Jesus ensina é totalmente contrário. E às vezes quando nós ouvimos isso nos púlpitos de igreja, nosso coração se alegra, sabe? Ah, se é isso que eu preciso ouvir. Mas quando o que Jesus me ensina é o contrário. Jesus não me ensina que Ele vai me exaltar e para o outro ver o que Ele está fazendo, não. Não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que se alguém te ferir de um lado da face, sabe o que você tem que fazer? Sabe o que eu tenho que fazer? Virar o outro lado. Fala que se tudo der certo na minha, na sua vida, sabe o que é? A honra e a glória é dele. Nós não temos mérito nenhum. E se tudo der errado, Betão, a culpa é nossa. E é verdade. Fazer o quê? Então, nós temos que aprender aquilo que Jesus nos ensina, que é o que vai nos manter firmes no dia mau. Na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, no versículo de número 38, o terceiro princípio que nós vamos falar é a parte do esforço. Então nós falamos do amor, a santidade e o esforço. Por quê, irmão? Porque aquilo que nós fazemos, às vezes nós achamos que nós fazemos muito. Nós viemos no culto na quarta-feira e no domingo e achamos que estamos fazendo muito. Essa semana tem célula terça, culto quarta, sábado tem culto e domingo tem culto. E nós achamos que estamos fazendo muito. Mas o que Deus fala para nós é que nós temos que se esforçar. Consolidar alguém dá trabalho e exige esforço. Irmão, nada vem de mão beijada. Nada vem de mão beijada. No capítulo 1 de Josué, Deus faz tremendas promessas a ele, mas exige repetidamente: esforça-te e tem bom ânimo. E é isso que ele espera de nós, que nós nos esforcemos para que pessoas venham a ser consolidadas, que nós nos esforcemos para que pessoas venham a conhecer Jesus e permanecer nele. Quem quer reter o fruto precisa ser comprometido, não dá lugar à preguiça e nem ao desânimo. Irmão, dá desânimo às vezes? Dá. Não adianta eu vir aqui e falar que não dá desânimo. Dá desânimo. Dá. Sabe a tempestade que bateu na casa de quem construiu a casa sobre a rocha? Foi a mesma que veio de quem não construiu. O desânimo vem para quem está firmado e para quem não está firmado. E sabe qual é a diferença? Quem está firmado vence o desânimo. Agora quem não está firmado, não está consolidado, na hora que o desânimo vem, a pessoa abandona. E aí, sabe o que acontece? A culpa é do irmão que não me deu o passo do Senhor. A culpa é do pastor que não pregou o que eu queria. A culpa é da igreja, porque o Du pregou e não fez nenhuma revelação, não revelou ninguém. Aonde o que te mantém de pé não é a revelação que vai sair daqui do altar diretamente para a sua vida, mas é a revelação que está escrita na minha e na sua Bíblia. É isso que vai nos manter de pé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor.
Se nós estamos fazendo para Deus, o nosso trabalho não é inútil. Mas agora, se nós queremos fazer para se aparecer, aí o seu tempo é perdido. Você e eu estamos jogando o nosso tempo fora. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos aqui não é para o pastor, não é para o nosso líder, mas é para Deus. A visão a qual a igreja tem, ganhar, consolidar, discipular e enviar, ela é uma visão de Deus para as nossas vidas. E sabe quem nós somos? Apenas a pessoa que trabalha. Pensa que Jesus, ele é o nosso sócio majoritário, sabe? Ele é o dono da empresa onde tem o maior número de ações. E nós somos apenas o trabalhador. Se nós entendermos isso, as coisas vão dar certo. Mas agora, a partir do momento que nós queremos que Jesus trabalhe para nós, a chance não, vai dar errado. Vai dar errado. Mas quando nós obedecemos aquilo que Ele nos fala, é 100% de certeza que vai dar certo. Colossenses 3, 23 e 24 vai dizer assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, quando nós ensinamos as pessoas, a recompensa vem de Deus. Nós estamos servindo a Deus. O nosso tempo está sendo para servir a Deus. E é através disso que o nosso coração, ele tem que se alegrar. Amém? Todos entenderam? Vamos passar para o próximo. Agora vamos falar a respeito de oração. Por quê? Porque não tem como nós falarmos de santificação, de amor, de esforçar, sem falar de oração. Então, olha só. O primeiro ponto é que nós vamos falar de oração é a respeito de que a oração, ela transforma as vidas. A oração, ela transforma as vidas. Não tem como nós ensinarmos pessoas a se consolidarem com Cristo sem que elas tenham uma proximidade com Deus, sem que ela fale com Deus através da oração. Porque a oração é a arma mais poderosa que temos no nosso ministério. A oração é a arma mais poderosa que temos no nosso ministério. Os discípulos precisam ser homens e mulheres de oração. Com a oração, regamos as sementes que plantamos e sustentamos os frutos para que não percam. O novo crente também precisa ser ensinado a orar. Porque às vezes, irmão, a pessoa ela não aprendeu a maneira correta de orar. E aí, cabe a nós ensinarmos isso para eles. Que a oração é um diálogo com o nosso Pai. E não aquela oração formal e bonita que nós escutamos por aí, sabe? Oh, esplendoroso Deus, excelentíssimo. Deus é tudo isso, Ele é, irmãos, tudo isso. E Ele já sabe. E Ele espera de mim e de você que quando nós oramos, sabe que nós sejamos sinceros. É isso que Ele espera de mim e de você. Não é que você gaste no seu vocabulário, que você fale, igual o pastor fala aqui em grego, fala hebraico, o pastor fala... Não é que nós fazemos uma oração no grego. Mas é o quê? Que nós oramos e falamos assim para Ele: Deus, hoje o negócio foi feio. Dei mancada. Tem um tribulado lá no serviço que tirou minha paz. Hoje está feio. Sabe? Deu ruim. Deu ruim. Juiz meteu a mão no São Paulo, pastor. Fiquei bravo. Deu ruim. É isso que Deus espera da gente. Sabe? A gente ora e fala assim para Ele: Pai, não está dando, me ajuda, me mostra pessoas para me ajudar, faça com que eu tenha coragem de pedir ajuda para o meu líder, para que ele possa me ajudar a seguir firme no caminho, porque o Senhor colocou ele na minha vida para me ajudar a firmar os meus pés. É isso que Deus espera de nós, que nós chegamos aqui diante dele, ou fechamos a nossa porta no nosso quarto e falamos para Ele aquilo que realmente Ele quer ouvir. Todas as verdades sobre nós que só nós sabemos, que a nossa esposa não sabe, que o nosso esposo não sabe. É isso que Ele espera de nós. E é dessa maneira que nós temos que ensinar as pessoas que Deus coloca para nós cuidarmos a orar. É desse jeito. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas clamar com sinceridade.
clamar com verdade, clamar de todo o nosso coração. E às vezes não é nem uma oração alta, às vezes, sabe, é aquela oração que às vezes a palavra nem sai, mas é essa oração que Ele espera de nós. O segundo é o crescimento, e o crescimento ele vai falar a respeito do desenvolvimento espiritual. 1 Tessalonicenses 5,17 ele fala: orem continuamente, ou orar sem cessar. Através da oração nós adquirimos crescimento espiritual, através da oração e da palavra. Sustentação e fundamento, que significa a manutenção dos frutos e a base de uma consolidação. Não adianta eu não firmar as minhas estruturas, porque para que a minha base ela seja sólida, ela seja firme, ela precisa estar consolidada em Cristo. Filipenses 1, do 9 ao 11 vai falar assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para que vocês sejam capazes de discernir o que é melhor, e que sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor dele. É isso que nós temos que buscar, é nos firmarmos em Cristo e estarmos firmes para ajudar a firmar mais pessoas, porque não adianta nada eu querer firmar o Emerson, firmar o Nê, sendo que a minha casa está, sabe, não está caindo, está caída já. Não adianta eu querer levar vida, sendo que eu tenho morte. Não tem como. Não existe a possibilidade de eu levar vida para uma pessoa, sendo que a vida não está em mim. Eu só posso levar aquilo que eu tenho. Eu só posso levar aquilo que eu carrego. Se eu estou firmado, eu posso ajudar a pessoa a se manter firmada. Se eu estou alicerçado, eu consigo ajudar pessoas a se alicerçar. Mas como que pessoas olham para nós e não vê aquilo que nós falamos? O próximo vai falar a respeito do poder do testemunho. Irmão, nós estamos falando, tudo isso que eu estou falando está ligado à parte de consolidação. Por quê? Como que eu consolido pessoas, sendo que eu não tenho testemunho para isso? Sendo que a pessoa olha para mim e aquilo que eu falo não condiz com aquilo que eu faço. Eu falo uma coisa e faço outra. Eu quero que a pessoa se mantenha firme, mas eu não sou firme. E isso é nossa responsabilidade. Nesses 4 dias, nessas 4 quarta-feiras, nós estamos aqui para aprender a respeito da visão da igreja. Para quê? Para que todos nós podemos caminhar na mesma direção. Esse é o objetivo. Porque muitas vezes foi falado a respeito de ganhar, consolidar, discipular e enviar, mas nunca foi explicado a fundo. Então é isso que nós estamos fazendo nesses dias. O exemplo de vida. Assim como uma criança em tudo observa naturalmente e imita o comportamento dos pais, os novos crentes observará e imitará o seu discipulado. Isso é muito bom, desde que o discipulador, ele fala como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é nós querermos ensinar pessoas, sendo que nós não mostramos aquilo que nós fazemos. O apóstolo Paulo ele diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Que nós possamos falar isso, e não é por soberba nem por arrogância, porque, irmão, se nós não nos parecermos com Cristo, o que nós estamos fazendo aqui é em vão. É em vão. Nós estamos aqui para aprender, para que nós possamos caminhar e para que pessoas possam olhar para nós e seguir o mesmo Cristo que nós seguimos. Pessoas possam olhar e falar assim: nossa, mas lá na casa dela bateu o vento, bateu a tempestade, mas ela se manteve de pé, ele se manteve de pé. É o exemplo que nós temos que dar, porque na maioria das vezes o nosso testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras. Isso não é jargão de pregador não, irmão, isso é verdade. Tem pessoas que às vezes nunca ouviu nós pregarmos, nunca, Miguel, mas está ali, olhando para você, e o dia que você acerta, nem reconhece. Mas se nós der um passo fora da linha,
Isso pode acontecer conosco? Pode, irmão. Nós não somos super crentes, mas nós temos que vigiar para que não aconteça. Nós temos que estar perto de Jesus para que isso não aconteça, porque o nosso testemunho é muito importante. O próximo, áreas de influência. O discipulador precisa ser um bom exemplo de fé, de cuidado com a família, de cuidado com a família. Às vezes nós queremos cuidar de pessoas na igreja e nós não cuidamos nem na nossa casa. Nós queremos firmar pessoas, ajudar pessoas a ser firmes e sólidas dentro da igreja, sendo que a nossa casa está construída sobre a areia. Nós queremos que o marido respeite a esposa e respeite os filhos, mas nós não fazemos isso. Então, nós temos que cuidar primeiro da nossa casa. Se você tem falhado nisso, é bom que você reflita a respeito. Cuide primeiro da sua casa, para depois você cuidar de outras pessoas. De amor à igreja, nós temos que amar a igreja que nós servimos. Aqui, irmãos, no São José, em Campinas, e aqui no Brasil, a melhor igreja que tem é a nossa. É, a nossa. Se você não amar a igreja que você congrega, irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E eu não estou falando que a igreja é perfeita, vou melhorar. A igreja de Deus, o corpo é perfeito, certo? Mas ela é feita de pessoas que são imperfeitas. E nós temos, Miguel, que amar não só as qualidades, Léo, mas também ajudar nos defeitos das pessoas. Porque na maioria das vezes o meu pensamento não bate com o seu, não bate com o do pastor. E aí o que eu vou fazer com isso? Sair falando mal do pastor? Saindo falando mal da igreja que eu congrego? Não. Sabe o que nós temos que entender? Que nós somos pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com qualidades diferentes, com defeitos diferentes. E às vezes nós demos um ênfase maior na igreja, né? Porque no trabalho a gente aceita tudo. Às vezes se o patrão falar pra gente capinar o pasto, a gente vai. Mas na igreja, se o pastor mandar a gente, sabe? Irmão, toma cuidado com o que você está falando. Já é motivo para falar: o pastor está meio estranho, não sei não. Só porque corrigiu. E Deus só corrige quem Ele ama, irmãos. Se o nosso pastor nos corrige, se Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Continuando, obediência aos líderes, e assim multiplicará isso nas vidas dos seus discípulos, porque aquilo que Ele vê em nós, eles vão replicar. Então nós temos que caminhar da melhor maneira possível. Responsabilidade. Nada mais triste do que um fruto de perder, nada mais triste do que ver um fruto se perder por causa de alguém que causou um escândalo a um pequenino. O testemunho do discipulador tem poder de edificar ou de destruir a fé do novo convertido. Irmãos, isso é bem sério. A partir do momento que nós estamos discipulando pessoas, que nós estamos ensinando as vidas, essa pessoa, ela toma a gente como referência. Mesmo que às vezes nem só nós somos referência para nós mesmos, né? Às vezes a gente acha, se diminui tanto a ponto de achar que nem nós somos referência para nós. E sempre tem alguém olhando nós. Sempre tem alguém me olhando, te olhando. E da mesma maneira que você pode ajudar a pessoa a se firmar com Cristo, você pode afastar ela de Cristo. E quando Jesus voltar, Ele vai requerer isso da minha e da sua mão. Principalmente as pessoas que nós tiramos do caminho do Senhor. Às vezes por falta de sabedoria, às vezes por palavras ditas sem pensar. Então nós temos que entender que a responsabilidade que nós carregamos, quando nós começamos a servir a Deus, quando nós aceitamos, sabe? Aceitou ser líder, aceitou liderar uma célula, liderar uma casa de paz, nós temos que entender que nós temos que ser exemplo. Que nós podemos tanto fazer com que pessoas se acheguem a Cristo, como também que pessoas saiam. Porque nós vemos isso acontecer, irmãos. Às vezes por causa de um erro, muitas pessoas saem de uma igreja. E eu não posso falar que isso é certo, porque é errado. Porque se o firmamento da pessoa estivesse em Cristo, poderia acontecer qualquer coisa que ela ia se manter firme. Mas infelizmente isso acontece. E nós temos que dar o testemunho
para que as pessoas olhem para nós e não vê, sabe, algo com que seja repreensível. Continuando, irmãos, está acabando. Contato pessoal na consolidação. Nós estamos falando a respeito do quê? De consolidação. Então, nós temos que... Quem aqui faz parte? Quem aqui faz parte da nossa igreja? Da comunidade evangélica Amor à Vida? Quem aqui é membro da igreja? Levanta a mão. Muito bem. Irmãos, consolidar pessoas, receber bem pessoas, se preocupar com vidas, é para todos nós que levantamos a mão. Para todos. O trabalho é para todos. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o que eu vou fazer na igreja? Eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não prego, e o que eu vou fazer? Como se a parte mais importante for estar aqui em cima, e não é. A parte, irmãos, é necessário que isso seja feito, que pessoa prega aqui em cima, que tenha um ministério de louvor na igreja. Isso é necessário, faz parte do culto que nós entregamos a Deus. Mas o mais importante é na hora que a igreja se fecha. O mais importante é na hora que chega um visitante lá na porta. É nós recebermos ele com alegria. E isso nós já estamos implantando aqui na igreja. A parte lá, a ficha, sabe aquela ficha lá que está sendo preenchida pelos visitantes? Isso faz parte do quê? Dos pilares da consolidação. Porque lembra do que eu falei, que nós erramos muitas vezes em pessoas que entrou na igreja e saiu, e às vezes nós nem sabemos o nome da pessoa, o telefone, e isso está sendo colocado em prática agora. O segundo é a parte do telefone, irmão, sabe? Que nós já temos a liderança, tem já pessoas responsáveis por entrar em contato com os visitantes. Para quê? Para que essa pessoa ela se sinta amada. Quantas vezes nós já entramos dentro de igreja, entramos e saímos, e às vezes a pessoa não sabe nem o nosso nome. Mas agora você imagina, você acabou de chegar na igreja, aí você veio aqui hoje, quando chega amanhã, alguém manda uma mensagem para você lá. Fala: irmão, a gente ficou muito feliz com a sua visita. Você fala assim: meu, quem que é esse cara que está mandando mensagem? Ah, aqui ó, é o irmão da igreja lá, tal, que te recebeu na porta. A gente ficou muito feliz com a sua presença. Isso faz parte de uma pessoa se sentir amada. Faz parte de estar dando os primeiros passos para consolidar essa pessoa. Além disso, irmãos, tem a parte da visita, sabe? Fez a ligação, preencheu a ficha, mas a gente tem que ir na casa das pessoas, fazer uma visita para a pessoa, para que ela possa se sentir importante. É difícil, né? Muita coisa, né? Isso é reino, irmão. Aquilo que é pregado por aí não é reino, não. Isso daqui é reino. Ir atrás de vidas, cuidar de almas, oferecer aquilo que você tem de mais importante. Que sabe o que é o que você tem de mais importante? O seu tempo. É o seu tempo. O que nós temos de mais importante para oferecer para Deus é o nosso tempo. É trabalhar para Ele, para que pessoas possam depois fazer a mesma coisa. Imagina só, se nós deixarmos a parte da visão da igreja só para os líderes fazer, tem mais ou menos uns 15, 16, pastor, mais ou menos? Líder. Uma igreja com 100 pessoas, se 16 fizer o trabalho, o crescimento vai demorar mais. Mas agora, se numa igreja de 100 pessoas, os 100 fizer o trabalho, o crescimento é mais rápido. É aquilo que o Miguel falou semana passada. Nós temos tudo para crescer, irmão. Tudo para crescer. Nós temos instrução na palavra, nós temos a visão da igreja, nós temos Deus do nosso lado, mas aí agora nós temos que fazer a nossa parte. E o quarto passo é a parte de ingressar a pessoa numa célula. E o interessante é assim, que a célula não é uma disputa. Aqui ninguém está disputando com ninguém. A minha célula tem 20 e a do pastor só tem 2. Tá vendo, pastor? Falei para você que a sua não ia ir para frente. Não é isso. Sabe o que é o objetivo? É que nós tenhamos várias células. Por quê? Porque se alguém do Taubaté vier para a igreja, tem uma célula lá e a pessoa vai para lá. Se alguém lá do Campo Belo vir para a igreja, tem uma célula lá e é lá que ela vai ficar.
Se alguém lá de baixo, lá da favela, lá de onde que era a favela, lá do Jorge Velho vier, tem uma célula lá. E nós vamos ser direcionados cada um para o seu lugar. Não por disputa ou por vaidade. Não, porque isso não importa. Mas sim, para quê? Para que a pessoa ela possa estar no melhor lugar para ela. No lugar onde seja de mais fácil acesso. Então, o intuito é que nós que participamos das células, sabe? Nós sejamos presentes. Nós testemunhamos aquilo que a célula traz de bom na nossa vida. Nos cultos frutificando, que pessoas falem das células. Que as pessoas falem o que aprendem na célula. Quão importante é a célula. Para que isso desperte a curiosidade de outras pessoas que não fazem parte e visitar uma célula. E quem não está, irmãos, em célula, procurem uma célula para ir. Eu tenho certeza que você vai ser bem recebido, você vai aprender da palavra, você vai ser discipulado, você vai ser consolidado, e até que você esteja pronto para você ser enviado e abrir a sua própria célula. Amém? Apoio e integração de novos crentes. Então olha lá, primeiro passo aí, conselho e ajuda. As pessoas que chegam à igreja vêm com muitas dúvidas, com os princípios do mundo, com a família esfaceladas. Nossa, olha que palavra, hein? Famílias esfaceladas, e precisam receber conselhos. E aí quem entra? Nós entramos para ajudar essas pessoas. Frequência, irmãos. A célula é uma bênção, mas a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós se reunimos aqui como igreja, além de estarmos na célula, nós precisamos estar reunidos aqui. Isso faz parte da consolidação. Quanto mais as pessoas estiverem presentes na igreja, em comunhão com o corpo, mais facilmente ela se consolidará. Eu vou dar uma dica aqui, irmãos. Uma dica. Não acha que o discípulo é seu. Eu e você, a gente não tem nada. A gente trabalha para Cristo, certo? Quando alguém da sua célula chegar na igreja, ajude ela a interagir com outras pessoas. Beleza? Por quê? Tem uma pessoa que vai lá na célula do Du. E aí aconteceu alguma coisa, o Du não veio na igreja. E essa pessoa veio. Só que essa pessoa não conversa com ninguém, não conhece ninguém. Como que a pessoa vai se sentir aqui na igreja? Um peixe fora d'água. Então sabe qual que é o nosso trabalho? É nós colocarmos essa pessoa dentro do corpo. É fazer com que essa pessoa conheça outras pessoas. Trazer essa pessoa para o rede mulher, para o rede homem, para os encontros dos jovens. Por quê? Porque através disso ela vai ter proximidade com outras pessoas. E ela não vai ficar preso somente no líder da célula. Porque às vezes, irmão, esse é um problema que acontece, mas já não vai acontecer aqui por causa do quê? Porque aqui, como não tem briga por causa de quem vai para uma célula e para outra, que isso acontece em outras igrejas que trabalham com célula, que acontece. Aqui você vai ser direcionado para a célula que fica mais perto de você. E aí o que depois você tem que fazer? Ajudar essa pessoa, irmão. Ajuda. Trouxe o Gustavo? Gustavo, vamos lá. Esse é o pastor, esse é o Robinho. Aqui, interage com todo mundo. E é isso que nós temos que fazer. Não é meu, não é minha, é de Jesus, é do corpo, é da igreja. Nós temos que inserir essa pessoa. Sabe por quê? Porque senão eu só converso com ele na igreja. E o restante do corpo? Aí o dedo da mão só conversa com o dedo do pé. E eu não estou falando que não é importante isso, mas é importante ter interação com todos. Amém? Só uma dica. Discipulado contínuo. O processo de consolidação deve levar naturalmente ao discipulado, onde o novo cliente receberá formação mais profunda e será preparado para também servir e liderar. Irmão, da nossa célula precisa sair líderes. Precisa sair líderes. Nós precisamos formar líderes. Sabe por quê? Porque senão vai continuar sempre os mesmos. Aí, sabe o que vai acontecer? No culto de quarta, igual o Nê já formou o Ronald. Aí o Nê toca, o Ronald toca.
Agora o Rodrigo está formando o Eric já está tocando. Aí agora, irmão, eu tenho que formar alguém, porque senão, entendeu, ô Miguel, para dar essa, para mim chegar no culto de domingo, Léo, poder chegar aqui 5h30, não precisar chegar aqui, sabe, pelo menos um culto, ô Miguel, não precisava vir no ensaio, sabe, porque, nossa, hoje quem vai tocar é o outro guitarrista, mas para isso, eu preciso ajudar a formar pessoas. Lá na célula, por dia que eu tiver um contratempo imprevisto, para que a minha célula não precise ser cancelada. Por quê? Porque a pessoa que está sendo preparada, ela tem total competência de dirigir a célula naquele dia. É a mesma coisa do pastor. O pastor não teve um final de semana que o pastor não veio, mas ele tinha pessoas preparadas para que a igreja continuasse aberta. Agora imagine, o pastor vai tirar um final de semana ali de folga para descansar com a pastora, com a família, e ter que deixar a igreja fechada. Por quê? Porque não tem pessoas preparadas para abrir a igreja nesse dia. Então nós temos que, a nossa célula tem que preparar líderes, tem que preparar pessoas para que novas células sejam abertas, ou para que um dia que nós não pudermos estar presente, essa pessoa tenha total condição de preparar essa célula. Etapas da visão que nós já falamos, a parte do ganhar e do consolidar. Semana que vem tem aí o discipular e na próxima o enviar. Uma igreja na visão celular tem um programa muito eficiente para ganhar, consolidar e discipular os novos crentes. Se as pessoas cumprem tais etapas, ela terá todas as condições de serem enviadas como um líder excelente, preparado para continuar o ciclo da multiplicação. Este processo sistemático garante que nenhum novo convertido fique sem acompanhamento adequado, produzindo significativamente a evasão e o aumento da permanência dos frutos. Significa que as pessoas não saiam, irmão, que elas, não deixem a igreja, mas que elas aceitem Jesus e elas continuem com Cristo. É para isso que nós temos que trabalhar. A visão da igreja está sendo passada para todos, para nós não errarmos como nós erramos antigamente. Beleza? Esse é o nosso combinado. E é igual o pastor falou, foi muito importante a chegada do Miguel. Por quê? Porque ele trouxe um despertamento para nós, que às vezes nós achávamos que algumas coisas eram... Nós comentávamos isso, né, pastor? Muitas pessoas aceitam Jesus, mas não ficam. Por quê? Porque às vezes em algum processo nós estamos falhando. E agora é hora de nós acertarmos isso, para que mais pessoas possam chegar, para que nós podemos, quem sabe, irmão, daqui alguns meses, nós temos que fazer 2 cultos na igreja. Por quê? Porque mais e mais pessoas estão chegando e ficando. Amém? Para a gente finalizar, já é 9h28, o chamado para os trabalhadores da última hora. A seara é grande. Então, quem que tem que trabalhar, irmãos? Todos. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus continua vendo o mundo como viu em Mateus. Ele percorre a cidade e os povoados ensinando, pregando o evangelho do rei e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O Senhor compadecia das multidões, porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas sem pastor. Porque, irmão, o campo é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores, irmãos, tem espaço. Não existe um time fechado aqui, irmãos. Aqui na igreja não tem isso. Não, é um time fechado, não. Todos que estiverem capacitados têm lugar para trabalhar. Todos têm lugar para trabalhar. Inclusive a gente está precisando de pessoa para ficar na recepção. Quem quiser depois me procura, a gente vê o perfil, se enquadra, a gente coloca você lá. Tá bom? Beleza? Nunca houve tanta gente aflita, o Miguel falou isso semana passada, e sofrida como nos nossos dias. É nesse contexto que Jesus declara: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai, pois, ao Senhor que a seara, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Chegou a hora, irmãos, de o Senhor levantar em meio das igrejas, e aqui no meio da nossa, os servos que Ele usará poderosamente. E Ele está chamando eu e você para compor esse exército. Ele conta comigo e com você, para que nós possamos consolidar pessoas, a ganhar pessoas e a discipular pessoas.
e na hora certa essas pessoas sejam enviadas como líderes. Ele conta conosco. Então essa noite que nós, depois eu vou mandar isso, o Ney manda esse slide lá no grupo, para o dia que você tiver alguma dúvida você volta lá e lê de novo, sabe? Não entendi muito bem o que é consolidação, depois você lê lá. Se mesmo assim você não entendeu, aí volta lá, lê de novo, porque Deus ele conta conosco. Ele precisa que nós nos esforçamos, que nós trabalhemos para Ele, e que nós implantamos e nós trabalhamos pela visão a qual foi dada pelo pastor, qual Deus entregou para o pastor, e Ele passou para as nossas vidas. E agora a responsabilidade é minha e sua, de ajudar essas pessoas. E quem não está firme, é hora de se firmar. Se você já foi ganhado e está faltando a parte da consolidação, é agora. É agora. Procure, se está difícil caminhar sozinho, porque é difícil caminhar sozinho, procure pessoas, ande perto de pessoas, procure líderes, procure o pastor e se mantenha firme. Porque, irmão, não dá mais tempo de voltar para trás, não dá mais tempo de olhar para trás. Já está, andou, já está no meio do caminho, vai voltar. A gente tem que ir para frente. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em quem põe a mão ao arado e retrocede. Não sou eu que não tenho prazer, é Deus. Deus não tem prazer. Colocou a mão, irmãos, vai até o final. Mesmo que está difícil, vamos orar junto, vamos trabalhar junto, vamos se ajudar, que vai dar certo. Amém? Se coloca de pé. Vou chamar o pastor já para estar vindo aqui. O pastor vai fazer uma oração.